quase 30 anos, irmãos, que eu venho acompanhando desde que eu me converti. Eu me converti em 1990, né? Alguns não eram nem nascidos ainda. E eu me converti cedo, né? E ali eu comecei a perceber o que Deus estava fazendo. E hoje, quando a gente cai no chão e se joga no chão, não é que nos derrubaram, é que a gente quer adorar a Deus, a gente quer, né, se prostrar, quer deixar Deus, que Ele cresça e a gente diminua. Então nós estamos nesse movimento assim, sabe? E eu, como pregador da palavra, a gente antes vinha fazendo barulho, né? A gente vinha pregando já, e já fazia todo mundo pular, né? E tinha vezes até que o pessoal subia em cima das cadeiras, né? Subia em cima do altar, se atirava, né? E hoje a gente quer fazer assim algo, e o Espírito vem com aquela onda dele, com a glória, com a presença dele, né? Tem dois tipos de presença que a gente fala da glória de Deus, que é o kabod, que é o peso da glória, né? E a Shekinah, que é assim a manifestação da nuvem, né, gloriosa de Deus. E a gente então sente o peso desse temor de Deus, sabendo que Deus quer tratar e curar corações. Ontem ainda o pastor Jander estava dando uma palavra, né, no encontro com Deus, sobre o sacerdócio, sobre o papel do homem, né, na família, na sociedade. E ele estava dizendo que ele foi visitar uma empresa pela escola, né, pelo IFSU, levar os alunos no estágio, e ele estava perguntando como é que era o treinamento então desses formandos, né, quando chegavam no campo de trabalho. E ali então aquele pessoal do treinamento falou assim: não, primeira coisa, quando eles chegam aqui na empresa, a gente tem que ensinar eles a ser gente. Aí ele achou estranho aquilo. Como assim? Sabe, porque a gente entra como profissional, tipo, vai me ensinar a trabalhar já, vamos o que tem que fazer aí? Ele falou: não, aqui na empresa não é assim. A primeira coisa, a gente tem que ensinar o pessoal a ser gente, porque o pessoal não está mais chegando aqui como gente. Aí ele perguntou: mas como assim? Como é que é isso? Ele falou: não, por exemplo, a gente tem que ensinar o pessoal a dar bom dia. A primeira coisa, ele vai passar um tempo aqui na empresa, entrando no ambiente de trabalho, e tem que dar bom dia. Então, quando a pessoa entra, ele falou, ela entra reto e vai para o local de trabalho dela. Então a gente para e diz assim: oi, bom dia. Aí a pessoa: tá, desculpa, bom dia, né? Isso acontece muito regularmente aqui na empresa, nos locais aqui. Para você ter uma ideia, quando a gente viaja para outros países, a gente sente bem a diferença. Por exemplo, na Argentina, se você passa uma pessoa no meio da rua, ela te cumprimenta. Você passa por um outro ser humano, você: oi, bom dia, sabe? Porque ele existe. Às vezes aqui a gente não faz assim, a gente passa, aquela pessoa não existe. Ela não é um ser humano, ela é sabe? Não sei se é pela timidez ou é pela educação mesmo. Então, você vê que interessante, né? A gente está vivendo num século onde a gente é forte no relacionamento virtual. Nosso Facebook é cheio de amigos, nosso Instagram é cheio de amigos que a gente mal conhece, mas que a gente também, se tiver que conversar e bater um papo, a gente bate altos papos com quem a gente nunca viu, né? E o nosso WhatsApp ali, sabe, tem pessoas que mandam um recado para a gente, tem pessoas que são capazes de nos ver uma vez, às vezes até na igreja mesmo, a gente pega o WhatsApp, já tem que bater um papo. Às vezes os meninos com as meninas, eu vejo isso, que naturalidade. Muitas vezes eles se encontram na igreja, se olham, conseguem o WhatsApp e conversam uma madrugada inteira, mas quando chegam um em frente ao outro, sentam lá, outro aqui, não conseguem nem se olhar. Às vezes estão fazendo declarações de amor já pelo WhatsApp: oi amor, como é que você está? Tudo bem? E quando chegam no mesmo ambiente, não conseguem nem se olhar de vergonha. Que interessante isso, né? A gente está vivendo nesse tempo. Então eu noto que Deus, Ele está buscando essa comunicação, essa intimidade conosco, né? Através da manifestação dEle, né? Porque a gente vem buscando também essa intimidade com pessoas, e a gente vive um século assim. Então eu vejo que Deus, Ele trabalha também nessa coisa, né? Porque eu não tenho medo assim, irmãos,
do WhatsApp, nem condeno outros tempos eu condenava, né, essa questão da ferramenta. Hoje não. Hoje eu entendo que quem tem uma vida com Deus, quem ouve a voz de Deus, quem percebe Deus em todas as coisas, Deus fala com ele até no WhatsApp. Você se levanta de manhã, abre o WhatsApp, tem uma mensagem, um versículo ali, pá, Deus moeu você, sabe? Quem tem o coração em Deus, quem está com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, essas coisas todas falam conosco. Não era assim que Jesus fazia? Ele dizia assim: observai os passarinhos, porque aquele era o ambiente que ele andava com os discípulos. Ele caminhava com os discípulos, daqui a pouco tinha um passarinho lá e falou: ó, observai os passarinhos, eles não semeiam, nem colhem, mas Deus os alimenta. Aí ele disse assim: ali, olhai para os lírios do campo, olha lá, eles não tecem, não vão para o shopping, e Deus os veste, e as vestes é mais linda que as vestes de Salomão. Então Jesus começava a mostrar nas situações do dia a dia onde Deus se manifestava. Vê se você entende. Então é possível sim que nas pequenas coisas, aqui no WhatsApp, no meu Facebook, sabe, no meu dia a dia, na minha vinda para cá de manhã, no meu levantar, no meu deitar, sabe, num filme, na televisão, que gosta de filme, que gosta de série, né? É possível sim, porque Deus é Deus, Ele não está preso e não está limitado por nada. É que hoje a gente atribui, como sempre a igreja fez isso. A igreja coloca algumas coisas como se fosse do diabo, como se o diabo pudesse ser dono de alguma coisa, né? Então é do diabo. Então antigamente, né, a bateria era do diabo. Não, porque essa batida é o que se tem no centro de macumba, e a igreja está fazendo, então esse instrumento não é de Deus, e começava a excluir algumas coisas. Então essa religião faz isso, ela começa a colocar, limitar Deus nas coisas, como se o diabo fosse o criador, você entende? E Deus tem que ficar com o que sobrou. O diabo pegou a bateria, pegou a guitarra de distorção, pegou, e sobrou o que para Deus? Pegou a percussão. Sobrou o que para Deus? Sobrou um violão, né, que não pode ser muito, não sobra nada. Irmãos, tudo pertence ao Senhor, amém? O teu familiar incrédulo é de Deus, você pertence ao Senhor. Sim, todos pertencem ao Senhor. Deus, Ele é o dono. Inclusive a Bíblia diz em Ageu 2:8 que Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. A gente diz: não, o dinheiro é do diabo, olha o que o dinheiro causa. Não, o amor ao dinheiro, a Bíblia diz, é a causa de todos os males, quando eu coloco aquilo em primeiro lugar na minha vida, sabe? Quando não está ordenado, as coisas não estão ordenadas na minha vida. Então, quando você tem uma vida com Deus, as coisas passam a ter sentido. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça se o Senhor não permitir, se o Senhor não autorizar. Todos os processos que eu estou passando são de Deus, irmãos. Agora, eu tenho que enxergar Deus nessas coisas, senão ao desespero, ao desânimo, a fuga da sua presença, que foi o que o povo de Israel fez quando Deus os tirou do Egito. Deus os levou para o Monte Sinai, e lá Deus falou para Moisés: agora sim, Moisés, eu e esse povo seremos um, e esse povo ouvirá a minha voz e me obedecerá, porque agora eu vou me manifestar a eles. Só que quando o povo chegou no Monte Sinai e houve relâmpago, fumaça, aquele Deus que gosta dessas coisas, né, de manifestar o seu poder e a sua glória, porque Ele é poderoso, o povo teve medo e falou: não, Moisés, vai tu, nos representa, fala tu com Deus, vê o que Deus quer e nos entrega uma palavra. E aí rompeu com essa intimidade que Deus queria ter com eles, porque o medo que eles tiveram de morrer, né, também não entendo que se morresse eles iam tudo para Deus igual, mas o medo daquilo
aquela manifestação de Deus na vida deles, Deus de santidade, fez com que eles recuassem e colocassem um representante. Foi a primeira vez que o povo coloca um representante, um profeta, alguém que viesse ouvir e entregar. A segunda vez foi quando eles quiseram um rei, lembra? O povo disse assim: todas as nações têm um rei, e nós queremos um rei também, um rei que nos represente, um rei que mostre a glória, que tenha um palácio e que nos lidere. E Deus se irou muito com isso, porque Deus falou para o profeta: eu sou o rei deles. A única nação que tem um rei, que é Deus, é a nação que eu tenho escolhido. Mas tudo bem, Deus falou, dá-lhes um rei. E Deus levantou Saul, que foi um rei que se corrompeu, e aí Israel passou a ter um rei. Então Deus queria ser o pai. Talvez lá no jardim do Éden, para Adão e Eva, vinha tardinha todos os dias, monitorar, supervisionar, compartilhar, ver como é que estavam as coisas. Mas Adão e Eva quiseram conhecer tudo, porque Satanás disse: se vocês comerem desse fruto, vocês vão ver como Deus vê, sabe? Da ótica de Deus. E aí então eles romperam ali com o Deus aquele que anda junto. E depois queriam um profeta nas suas vidas, e depois queriam um rei nas suas vidas. Essa manhã eu pergunto para você: quem você tem elegido de intermediários? Deus não quer intermediários. Deus, Ele quer se manifestar poderosamente na tua vida, e Ele e você, de uma forma sobrenatural, talvez sim com estrondos, com trovões, com sacudidas que Ele nos dá, mas Deus quer se manifestar na tua vida. Não é? Eu não estou falando que não hajam pastores, mestres, evangelistas, porque todas essas coisas que estão na Bíblia, lá em Efésios 4:11, que Jesus levantou, foi para justamente conduzir você a Deus. Mas como a gente gosta dessas coisas, né? Como as pessoas gostam disso, né? De ter alguém que tenha, que possa fazer um intermédio, né? Talvez chegue um artista aqui, e seja alguém famoso, estacione o carro aqui, a gente no final do culto vai bater umas selfies, né? Aqui, ó, eu estive com, né, o fulano, né? Ele é alguém importante. Mas para Deus, cada um de nós é importante. Para Deus, os nossos problemas são importantes, as nossas necessidades são importantes, o que eu preciso é importante. Então Deus está atraindo assim uma geração nesse amor, nesse carinho, porque Ele novamente quer ser o único e verdadeiro Deus na tua vida e não a outra. Portanto, se eu me decepcionar com alguém, Ele não vai me abalar. Se eu me decepcionar com a igreja, com o pastor, com o vizinho, com o irmão, com o líder, com o marido, com a esposa, com os filhos com os pais, qual o problema? Ele não é o meu Deus. Ele é um ser humano, ele tem a natureza humana dele. E nessa manhã eu queria falar sobre isso, sobre essa questão, irmãos, dessas naturezas que nós temos, né, em nós, que conflitam, que a natureza carnal e a natureza espiritual, né? Quero falar sobre isso nessa manhã. E eu vou usar uma alegoria aqui, não vou discutir teologia, mas eu vou usar uma alegoria que a Bíblia fala, lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 22. Até eu vou aqui cuidar, né? Porque eu vou falar de Abraão e as duas mulheres que Abraão teve para gerar filhos. E aqui eu não quero, né, gerar nenhuma polêmica, que se pode ter duas mulheres, se não pode. Todo mundo sabe que não pode. Mas é justamente, você vai ver essa natureza humana que levava o homem a, né, fazer coisas que não estavam de acordo com o alinhamento de Deus, né? Então, primeiramente, Abraão tinha uma promessa, e a promessa é: de ti farei uma grande nação, mas eu farei uma grande nação de ti com a tua esposa Sara. Você e Sara terão um descendente,
e vocês terão uma geração, uma nação inteira de filhos da promessa. Então, na vida de Abraão havia uma promessa que Deus faria dele uma grande nação. Eu quero que nessa manhã você lembre das promessas de Deus na tua vida. Quais foram as promessas que Deus te deu, irmão? Porque o que é promessa, ela não vem da carne, ela vem do Espírito. Por isso nós vivemos no meio de profetas. Tem gente que não gosta disso. Profeta, entregou uma palavra, né? O profeta é aquela pessoa que é o dom que está nele. Todos nós podemos profetizar, porque a profecia é a linguagem de filho de Deus. O filho, ele fala pelo que ele ouve, ele recebe do Senhor, pela vida que ele tem com Deus. Tem pessoas que quando me vêm pregar, falar, gesticular, né, sabe que o pastor Jander é meu irmão. Então, às vezes, vê ele pregar, vê eu. Tem pessoas até que já nos confundiram. E tem pessoas que reconhecem, nem me conhecem. E quando começa, tu não é irmão do Jander? Não, ele que é meu irmão. E se você vê o meu pai, você vai ver grandes semelhanças. Esse dia meu pai postou uma foto no Face, lá estava eu, ele e os meus 2 filhos. E eu vi que alguém comentou ali, né? Tudo do mesmo focinho, né? Tudo a mesma cara. E às vezes não é só a mesma cara, é o mesmo jeito de falar, são as mesmas expressões, os mesmos comportamentos, e até, né, infelizmente, você sabe disso, né, os mesmos defeitos. Né? Você é igualzinho o pai dele. Né? Agora, né, tem até que esposa que faz isso com o marido. Né? Que já começou já, o seu Sebastião já começou? Né? O nome do pai é Sebastião, né? Já começou o seu João já a ficar bravinho, né? Ou o marido que diz, né? Começou a dona Helena já a querer dar ordem aqui em casa, né? A gente, porque é igualzinho. E aí a gente fica lutando, né, para não ser igual, mas o fruto, ele não cai longe do pé, né? Então a gente vai se aproximando de Cristo para ver se a gente vai se transformando, né? E vamos sim, com certeza, nessa natureza espiritual. E para isso Deus começa a nos dar promessas. As promessas do que nós vamos alcançar. Eu quero lembrar você, porque a promessa é algo muito interessante, irmão. Nós temos que confiar na promessa. E só uma maneira de confiar na promessa é pela fé. Não tem outra forma. Porque quando tudo diz que não, né? Tem até uma música que fala sobre isso, né? Quando tudo diz que não, tua fé me encoraja a prosseguir, né? Então, a fé, ela é uma visão que às vezes a gente diz, não dá, eu tenho que enxergar alguma coisa para poder, Senhor, eu preciso, né, para caminhar mais um pouco. Não, mas a fé, ela é uma visão daquilo que se crê, daquilo que Deus falou. Por isso, a gente que não costuma anotar muita coisa, não costuma escrever, a gente esquece das promessas, a gente não registra as promessas, a gente não põe data nas promessas. Uma vez eu anotei na minha Bíblia, né, o pastor veio visitar a igreja e ele soltou uma promessa, daqui a 5 anos, ele falou, daqui a 5 anos você vai ser coroado. Eu vejo uma coroa, Deus vai te coroar, vai te dar autoridade e tal. E eu anotei na capa da minha Bíblia a data. Foi 5 anos, meu Deus do céu, meu Deus, né? E aí tá, é uma promessa vaga, mas é uma promessa. Como Deus falou para Abraão, de ti eu farei uma grande nação. E quantos filhos Deus deu para Abraão? Um só. Parece que a promessa veio pela metade, o cumprimento, né? Mas depois aquele filho que é Isaac teve 2 filhos, que foi Esaú e Jacó teve 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel. Então na terceira geração, aquela multiplicação, né, ela se cumpre. Por isso que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é um Deus de 3 gerações, para a promessa verdadeiramente se manifestar. E aí cada filho virou uma tribo, e cada tribo então virou um reino, uma nação, né, e aí surgiu a nação de Israel. Depois essa nação se divide, briga, né, sabe como é que é, irmão, né? Tem as peleias. Mas a promessa de Deus, ela se cumpriu. Mas ela se cumpriu quando Abraão já estava impossibilitado de ter filhos, e Sara também. Por quê? Porque Deus, quando Ele dá uma promessa, Ele tem que manifestar a natureza dEle nessa promessa, que é o milagre,
é a natureza divina. Então você se manter firme numa promessa é muito importante, irmãos, sabe? A promessa que Deus deu de trazer a tua casa e converter a tua família, você tem que estar firme nela. Não importa se você vai estar velhinho, e não importa se você já vai ter até passado dessa vida para outra, e a tua família se converterá. Mas você não pode esquecer das promessas que Deus te deu, promessas de trabalho, promessas de vida abundante. Tem promessas que são gerais, que estão na Bíblia para todos desfrutarem, e tem promessas que são específicas para você, que você recebe no momento em que Deus fala contigo, através da palavra, através de um sonho, de uma oração, promessa de uma casa, promessa de um carro, promessa de uma cura, promessa de cura para alguém da tua família. Pode ser algo material, pode ser algo físico, pode ser algo da tua alma, porém essa promessa não pode ser esquecida. Então havia uma promessa de Deus para Abraão com a sua esposa Sara, especificamente com Sara. Porém, com o passar do tempo, com o dia a dia, muitas vezes nesse dia a dia a gente se desconecta de Deus, tem um dia mais agitado, não deu tempo de orar, não deu tempo de ler uma palavra, não deu tempo de perceber Deus. A gente vai desconectando e vai tentando, mas há um fogo, né, que queima para aquela direção. Havia um fogo queimando no coração de Abraão e de Sara, para cuidar de um filho, para colocar o amor deles de pai e de mãe. Então Sara começa a pensar. Primeiro Abraão diz assim: Senhor, tu não me dás um filho, e o meu herdeiro será o filho do meu servo. Tudo que eu tenho, a minha herança toda vai para o filho do meu servo, porque havia lei, e na lei, quando você não tinha herdeiros, você pegava o seu servo que cuidava da sua casa e deixava a herança para ele. E Abraão já estava então entendendo dessa forma. Tá bom, então a minha descendência virá através, né, da minha intimidade, dessa intimidade que eu tenho com o meu servo. E Deus falou: não, o filho virá da intimidade que você tem com Sara. Essa mulher é a mulher da tua promessa, Abraão. Eu te dei essa mulher. Então o fruto aí, o descendente vai vir dessa intimidade com ela. E aí Sara então começa a raciocinar. Diz: só um pouquinho, eu sou estéril. Você vai notar que a promessa sempre envolve pessoas ou coisas estéreis. Todas as 3 gerações de Abraão, Isaque e Jacó, as esposas deles da promessa, porque eles tiveram outras esposas, mas as esposas da promessa sempre foram estéreis. Você vai entender essas coisas. Você olha e Deus fala assim: eu vou te dar uma casa. Você olha para a tua folha de pagamento, ela é estéril, né? Porque o que tem ali já não sobra, não é nada, não frutifica, não tem sobra, está no limite. Você olha para a tua conta bancária, ela está negativada, está estéril. Você quer olhar para as circunstâncias, está estéril. Você podia ter olhado para o dia de ontem e ter pensado assim: eu acho que eu não vou no culto domingo de manhã, né? Porque com esse tempo não dá para sair de casa. E Deus hoje abre um sol, né? Porque Deus é assim, Ele nos surpreende a cada dia, Ele nos surpreende, e nós andamos por fé. Então Sara pensou assim: não, só um pouquinho, eu já sei o que Deus vai fazer. Isso é a natureza humana de Sara. Deus vai fazer o seguinte: existe na lei o seguinte: quando a mulher é estéril, essa mulher então ela tem uma concubina que serve ela. Então essa mulher pode oferecer essa concubina ao seu marido. O marido então tem um filho com a concubina, e esse filho passa a ser dela, porque a concubina é escrava desta mulher. Então essa escrava tem que fazer o que a mulher diz, tem que servir a mulher e tem que dar vida pela mulher. Então ela vai emprestar o seu ventre. Aí começou a barriga de aluguel desde cedo. E aí Abraão tem um filho carnalmente, fora da promessa, com a escrava, e não tem o filho com a livre, que era Sara, que era a mulher da promessa, para dar o filho da promessa,
pelo milagre de Deus. Não, ele dá um jeito, ele racionaliza, ele toma então a mente humana, a maneira, a natureza humana, o raciocínio humano, e ele toma então uma forma de cumprir de qualquer maneira uma promessa. Bom, o que eu quero falar nessa manhã? Dessas duas naturezas que nós temos, que faz com que a gente tente chegar lá, onde nós sabemos que nós temos que chegar, porém, pela carne, pela escravidão, fora da promessa de Deus, com a mão de Deus, com a natureza espiritual que Deus nos deu, né? E aí a Bíblia fala desse conflito de naturezas, a carne que luta contra o espírito. Jesus falou, o espírito de fato está pronto, mas a carne é fraca, por isso orai e vigiai, porque a carne, ela é fraca. Então existem duas naturezas na nossa vida, e aqui tem um mistério que eu quero que essa manhã você entenda. Deus permite que isso aconteça. Deus não livra você da tua natureza carnal, dos teus raciocínios, das tuas vontades, dos teus desejos. Então, quando eu me converto a Cristo, a Bíblia diz, nova criatura eu sou, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, na carne ou no espírito? No espírito, mas na carne eu continuo sendo aquela mesma carninha de segunda, de sempre, com desejo, converti num dia, saí da igreja flutuando, no outro dia, eu estou lá com vontade de comer aquele bauruzão, né? E de preferência de graça, né? Se eu conseguisse. A natureza carnal, ela sempre quer ser favorecida, né? Sempre quer dar um jeito. E essa manhã eu quero te lembrar isso, que a natureza carnal, ela não vai fazer com que a promessa se cumpra. Pelo contrário, ela vai gerar escravos, ela vai escravizar você, vai escravizar o que você tem, a tua família, por exemplo. Deus, eu dou um exemplo, gosto de dar exemplo material. Não é que o material seja o mais importante, né? Mas são conquistas que a gente faz na vida. O cara quer um carro, Deus prometeu um carro, né? Então o que ele pode fazer? Ele pode dar um jeito. Uma vez eu tinha uma irmã na igreja que ela tinha uma promessa de Deus, né? Deus ia dar um carro para ela e tal. Pois aí um dia ela consegue esse carro. Aí eu perguntei, tá, como é que você conseguiu? Qual foi o milagre? Ela falou, não sei, eu fiz 2 financiamentos. Eu financiei aqui para pegar um pouco de dinheiro desse lado, sabe? Para poder cobrir X% do carro. Depois eu fiz outro financiamento para poder cobrir. Está aqui a minha promessa cumprida. Eu falei, misericórdia, sabe? Não, uma coisa doida assim. Eu já vi gente fazer, eu também já faço financiamento para comprar carro, de preferência até com juros zero, né? De preferência, né? Que aí você não está. Mas ela conseguiu fazer 2 financiamentos para pagar ao mesmo tempo. Eu digo, que isso? Que doideira isso? Eu falei, isso aí é uma coisa. E o que aconteceu? Aconteceu que ela realmente, com o passar dos anos, ela não conseguiu pagar aqueles financiamentos, o valor da dívida já estava o mesmo valor do carro, e aí aquilo virou uma bola de neve, mais os probleminhas que dão o carro, tem que trocar pneu, tem que fazer manutenção, e o financiamento alto. Então, aquela promessa, ela cumpriu na natureza carnal dela, sabe? Com certeza, não tem dúvida disso, não testificou. Por isso que às vezes a gente vai conversar assim com um pastor, vai conversar com alguém, tomar um conselho, sabe? Que era um papel até da família, você tomar um conselho com o teu pai, com a tua mãe. Mas muitos não têm pai, não têm mãe, ou não querem ouvir o pai, não querem ouvir a mãe, né? A gente tem que exercitar isso, compartilhar, né? Então nós precisamos tomar conselho, mas, sabe? E Abraão fez isso. Então não é algo que seja destinado aos fracos, não é algo que só faz isso quem é carnal. Não, Abraão, que é um homem de Deus, que era um homem que tinha visão, que Deus falava com ele teve essa luta. Então nessa manhã eu quero te mostrar que essa luta faz parte, e que Deus mesmo nos permite passar por esse nível de batalha e de luta, e muitos têm naufragado, se perdido, ou então gerado filhos, né? Gerado cumprimentos na carne, e aí isso traz um sério problema, porque você sabe que esse filho de Abraão com Agar, que era uma egípcia, que era uma serva de Sara, ele trouxe muitos problemas, até a postura dessa concubina depois ela ficou, né, ali brigando com Sara,
fazendo coisinha, né, para mostrar que ela que teve o filho. Sara ficou muito magoada, mandou ela embora, né, pelo menos umas 2 vezes. A primeira vez mandou para o deserto, os traz de volta, e a segunda, então ela manda embora mesmo aquela mulher, aquele filho para o deserto para morrer. E Deus prometeu a Abraão, e Abraão ficou assim, porque aquele menino verdadeiramente era o primogênito de Abraão, foi o primeiro filho que Abraão teve, né? E pela lei, o primeiro filho não poderia ser mandado embora, jamais. E aí quando Abraão pergunta para Deus: o que eu faço, Senhor? E Abraão fala: ouve tua mulher. E Abraão diz: puxa, porque Abraão estava num conflito o quê? Na lei. Abraão estava sempre indo para a lei, na lei, nas regras, sabe? E ali então Deus diz: não, ouve a tua mulher, não pode mandar embora, deixa ela fazer o que ela quer, a serva é dela, sabe? E eu te prometo que esse menino também vai virar uma grande nação. E virou uma grande nação, que são hoje os muçulmanos, são hoje o povo árabe, que luta contra o povo judeu. Estão sempre se peleando, brigando, se matando, né? E são as 2 maiores hoje vertentes religiosas do mundo. O muçulmano que cresce absurdamente, mais até que o cristianismo, e o cristianismo que adveio daí, né, do povo judeu, de Jesus, que era um judeu. E hoje essa outra vertente é peleia e guerra direto. Por quê? Porque um foi gerado no espírito e o outro foi gerado na carne. E a nossa vida às vezes tem grandes lutas e grandes peleias. Nós estamos gastando tanto tempo resolvendo as coisas que estão fora da promessa, ou que nós mesmos demos à luz fora da promessa. Então eu quero dizer para você que isso é algo que acontece, que Deus nos confronta com isso, e que muitas vezes nós não sabemos lidar com essa natureza carnal, e deixamos a natureza carnal vencer e gerar filhos, e gerar problemas, e gerar situações na qual nós vamos gastar um bom tempo chorando em cima delas, e gastando tempo e energia para colocar aquilo em ordem, como Abraão fez por anos da sua vida, anos. Porque o menino filho de Agar, que era Ismael, ele ficou até os 11, 12 anos ali, você entende? E aquele atrito na casa de Abraão. Então, é possível nós pegarmos esse exemplo de Abraão, que não era considerado um adultério antigamente, era legal que a mulher estéril, para não ficar sem filhos, até porque essa mulher sem filhos, se o marido morresse, ela não tivesse filhos que a sustentasse, cuidasse dela na velhice, ela ia ficar jogada, não havia trabalho para ela, não havia honra para ela, ela era uma mulher estéril. Até pelo contrário, irmãos, na cultura desse povo aqui, e ainda continua na cultura do povo lá, né, pelo menos do povo árabe, algumas tribos, algumas regiões, se a mulher, o marido casa com ela e descobre que ela não era virgem, ou que ela não era estéril, ele a devolve para o pai. Que ela é estéril, né? Ele a devolve para o pai. Então a mulher, nessas culturas, a mulher é muito discriminada nisso, quase que, né, quase como objeto mesmo. Entendeu? Então não, ela é estéril, não pode ter filhos. Então eu devolvo. Porque para o homem também era um motivo de honra, e mais, você sabe disso, né? Ter o primeiro filho seja homem. A mulher começava a ter filho, uma menina, o homem já começava: vou ter que arrumar outra mulher. Por isso que eles tinham diversidade de mulheres, por causa dessa cultura, né? Cultura. Não vou discutir aqui se é machista ou feminista, se é ou não é, porque você nasce numa cultura, você não diz eu sou machista. Você nasce na cultura. Você aprende assim. Você ensinar o seu filho que as pessoas não têm valor. Para ele não importa se a pessoa é negro, branco, alto, baixo. Se para ele ninguém tem valor, né? Então hoje, ao contrário de a gente estar ensinando que esse vale, esse é importante, ou aquele, nós temos que ensinar que todos são importantes e todos têm valor, não importa a cor, nem a raça, nem a estrutura, nem o pecado da pessoa. Então é outro erro que a nossa sociedade está cometendo. Querer pegar um grupo e dizer, esse grupo é importante, cuidem dele, não vamos fazer bullying. Não, todos os grupos são importantes, todas as tribos são importantes, todas as raças são importantes. E quem não tem problema com isso, quem sabe dar valor ao ser humano, não tem problema de discriminação com ninguém, e muito menos a igreja, né?
vai discriminar alguém, porque também existe isso aí, que a igreja discrimina, que a igreja separa. Pelo contrário, né? A gente está aqui para fluir do amor de Deus. Agora também não vamos privilegiar ninguém mais do que o outro, porque não existem privilégios. Deus não faz acepção de pessoas, né? Então isso é uma coisa que nosso coração, e podemos ter a cultura sim, aqui no sul, do machismo. E aí? Se nós ensinarmos nossos filhos a serem grosseiros, machistas, violentos, né? Não dar ouvidos, ter dificuldade de ouvir, né? A outras pessoas, opiniões, sabe? E aí então se caracteriza uma cultura machista, né? E aí nós precisamos derrubar com isso, entendendo que Deus não privilegia pessoas, né? E nós temos essa coisa assim que tem que entender. Então, não há problemas quanto a nenhum tipo de... Agora também não somos obrigados a aprovar, né, nenhuma coisa que seja de uma cultura também, né, que queira se manifestar que seja contra aquilo que nós cremos, mas hoje em dia nós temos que ter esse entendimento, porque é uma cultura, e não existe só homem machista, existe mulher machista também, né? Assim como não existe só mulher feminista, tem homem feminista, e aí começam esses grupos a separar ao invés de unir. Então, a discussão aqui não é se Abraão estava em adultério, não estava, porque a cultura permitia, né? Embora a lei de Deus, e Deus foi muito claro, que era Sara, a mulher da promessa, né? Deus foi claro nessas coisas. Então, da parte de Deus não há erros. Mas eu quero mostrar o que aqui nessa manhã, que você reflita, que Deus vai permitir que na tua vida haja uma Agar. Deus vai permitir que na tua vida haja um confronto com uma outra natureza que não seja a natureza de Deus, sabe? Deus está nesse negócio. Porque a gente pode achar assim, não, pois é, Deus não estava nesse negócio, não, Ele está. Ele vai te apresentar, Ele vai, pelo menos, né, Ele vai permitir, como Ele fez com Jó, que Satanás possa tentar você, sabe? Você vai comprar um carro, você diz, Deus, apaga da minha mente qualquer outro carro que não seja o que tem para mim, sabe? Não deixa ninguém me oferecer outro carro, não deixa ninguém me oferecer outra casa, não deixa ninguém... Pois Deus não faz assim, irmãos, porque Deus é o Deus que prova os corações, Deus é o Deus que afina, refina você na percepção daquilo que é dele. Por isso Deus não vai te tirar o WhatsApp, não vai te tirar o Facebook, não vai te tirar a televisão. Deus não vai pegar você e trazer você flutuando para esse culto aqui de manhã. O cara está dormindo, Deus pega com cama e tudo, e pá, põe ele aqui, ele acorda, meu Deus, acordei na igreja, que isso, né? Ô Deus, pô, hoje pegou pesado comigo. Deus não faz isso, né? Deus deixa você bem à vontade. Deus, me tira o sono, Senhor, por favor. Deus acorda alguns de madrugada para orar, né? E você tem sono. Então alguns levantam e oram, outros não levantam e não oram. Aí a pessoa diz, pô, eu não sei, me deu um calorão, eu tive que levantar. Eu falei, bom, então Deus, Ele está agora te dando uma sacudida, porém Deus não costuma fazer isso. Vai chegar uma noite que Ele não vai mais fazer isso. Ele vai querer que você voluntariamente entenda que a voz dEle está te despertando. Lembra quando Deus chamou Samuel, Samuel? E o profeta falou, olha, você levanta e responde, porque se você não responder, talvez tantos outros ouviram vozes e não entenderam nada, e outros não quiseram levantar. Então você, isso é Deus te chamando, diz, Senhor, eis-me aqui. E Samuel ensinou, então, o profeta, o sacerdote ensinou a Samuel como responder a essa voz, sabe? Então, quantos de nós já foram acordados na madrugada e não levantamos, Deus também não fala mais. Eu sempre brinco, mas falando sério, que o Espírito Santo só fala conosco 2 vezes, porque na terceira já é desobediência. Então a primeira vez ele fala, levanta e vai orar. Na segunda vez você pode não ter entendido, né? E ele fala a segunda vez e diz, levanta e vai orar. Na terceira você já provou que você não quer orar. Deus não fica gastando o verbo conosco. Por isso você precisa pedir perdão a Deus pelas vezes que você não obedeceu, assim em qualquer área da tua vida, sabe? Aí Deus não fala mais comigo, Deus não tem falado comigo, porque talvez Ele falou uma vez, você não entendeu, Ele é um Deus paciencioso, falou a segunda, né? Na terceira você já decidiu no teu coração que você não ia fazer daquela forma, você ia fazer de outra. Quantas vezes Deus falou com Abraão que ia dar um descendente através de Sara?
várias vezes, mas Abraão e Sara decidiram então que ele ia ter relacionamento com aquela mulher. Deus podia ter dado um surto nessa mulher, entendeu? A mulher ter fugido, essa escrava, podia ter, sei lá, Abraão tido um sonho, onde Deus dizia, não vai ter com essa mulher. Deus não fez nada disso, ele permitiu que Abraão tomasse uma decisão, que Abraão dominasse a sua natureza carnal, a sua impaciência, dele, de Sara, confrontando Abraão com uma situação onde Deus não se meteu. Deus diz, eu não vou repetir, Abraão, faça o que você quiser. E hoje talvez a vida de muitos estejam tomadas de coisas que Deus permitiu para que nós viéssemos a decidir por Ele, decidir pela natureza espiritual, e nós decidimos pela natureza carnal. E muitas dessas coisas nós temos que acabar entregando, devolvendo, fazendo que nem Abraão fez, sabe? Deixar partir, irmãos, sabe? Não morrer abraçado nas coisas em que Deus não está ali. Então, né, a gente usa esse ditado, errar é humano. Abraão errou na humanidade dele, porque ele não creu na promessa que tinha a ver com a espiritualidade dele. Então, se errar é humano, não há condenação, porém, nós nos agarrarmos aquilo, porque eu verdadeiramente gosto daquilo, porque agora me apaixonei por esse menino, agora esse menino claro, Abraão, imagina, Abraão louco para ter um filho, agora ele tem um filho, Abraão era apaixonado por essa criança, só que Abraão ficava meio, sabe quando você vai visitar tua mãe, né, e às vezes a esposa não gosta muito, então você fica lá, não, tá, mãe, não, deixa, mãe, não, sabe? Ou o marido, mesma coisa, a esposa, né, o marido não gosta, a esposa fica meio durinha, né, a esposa não pode nem olhar para o lado, né, o marido já está olhando para onde? Misericórdia, né, então fica aquela, e Abraão ficava assim com Ismael, Sara não estava olhando, ele ia lá e talvez abraçava, beijava o menino, quando Sara chegava, ele dizia, não, vai brincar, sabe, para não dar atrito, mas ele gerou isso, e Sara também gerou, só que Sara já, né, às vezes a mulher primeiro já perde a paciência, né, e aí Sara se posicionou. Então nessa manhã eu quero que você pense nisso, o que Deus anda te conflitando contigo, hein? Sempre quando você vai buscar um emprego, às vezes não tem emprego nenhum, mas às vezes surgem 3 propostas, ai meu Deus, agora, Senhor, não tinha nada, agora estou com 3 propostas de emprego, e agora? Ou você está trabalhando no local, surge um outro, e agora? Você vem correndo para o pastor, por favor, sabe quando o senhor tem aquela revelação? Não tem nada aí, nem no copo d'água, não tem uma imagem aí, nada aí, vamos dar um jeito, preciso de uma resposta. Bom, aí Deus ele então vai fazer com que você possa buscar, que você possa desfrutar desse tempo de decisão. Por isso nós temos o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, quem é cristão, não é para eu ficar, eu tenho livre-arbítrio, vou para onde eu quero, faço o que eu quero. Não, meu livre-arbítrio, quando eu sou cristão, é para que eu decida as coisas que são favoráveis, que tem a ver com a minha vida com Deus, com a minha vida, com a minha santidade, com o que Deus tem para mim. Então, nós temos que entender isso. Agora, a Bíblia é tão interessante nesse tema, amados, que eu quero colocar aqui para os irmãos. É tão interessante essa parte, que eu separei mais 2 exemplos para você ver que Deus fez a mesma coisa com outras pessoas. Por exemplo, não precisa nem abrir lá, mas está em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, tinha o sacerdote que foi pai de Samuel. Samuel foi aquele menino que Ana era estéril, sabe? E Ana orou por 28 anos. Aí um dia ela faz um voto com Deus. Ela disse, se o menino nascer, eu te entrego ele. Deus falou, agora sim. Agora tu entendeu, Ana. Porque se tu tivesse tido esse menino, tu ia pegar ele para ti. Então, Deus teve que trabalhar até que Ana entendeu que Deus queria aquele menino como um profeta para mudar uma geração. E Samuel fez isso. Então ela promete, eu vou te entregar esse menino, vou desmamar ele, e ele com 3, 4 anos, eu ponho ele no templo, eu entrego ele para ti. Difícil decisão, difícil, né? Mas por 28 anos, Ana, ela lutou com essas coisas, né? Porque havia uma promessa, que o filho dela, com o marido que chamava-se Eucana, eles teriam um filho de uma promessa que mudaria uma geração. Só que Ana
ia tomar, como toda mãe, como todo pai, aquele filho para ela, sabe? Porque tem coisa que a gente até foge, que Deus sabe que Deus vai fazer, e a gente, não, eu não quero esse compromisso agora, esse compromisso não é para mim, né? Não vou nesse encontro com Deus aí, porque, não, calma, vamos devagar, né? Tá bem, vamos esperar, Deus espera, porém, nós temos que ter cuidado para não gerar coisas na carne. Lembra de Davi? Todos os homens foram para a guerra, e Davi ficou no palácio. Quando os homens iam para a guerra, as mulheres, elas colocavam as banheiras no sol, porque a água era fria, não tinha aquecimento, para elas se banharem então mais quentinho, porque não havia homens naquela cidade. Mas Davi sabia disso. E Davi ficou e pegou o binóculo. Pegou os binóculos e foi espiar o que não devia. E nesse espiar, ele encontra uma encrenca, né, na vida dele. Quer dizer, havia uma direção de Deus para a guerra, que os homens saíssem e fizessem a sua parte. Quando tem um encontro de Deus com os homens, eu convoco os homens e digo, tem a hora dos homens saírem da cidade, sai fora, deixa as mulheres descansar, né? Depois o cara volta, né? E fortalecido, e as mulheres deram tempo, puderam fazer o que querem, né? Então, tá bem, tenha discernimento, Deus sabe o que faz. Mas aí Davi gerou algo na carne, um filho com Betseba, e esse filho depois morreu com 7 dias, porque Deus falou, não vou te dar esse filho não é filho de promessa nenhuma. Aí com essa mesma mulher, aí essas coisas que Deus faz, né? Com essa mesma mulher, quando ele assume essa mulher como esposa, ela tem o filho Salomão, e Salomão então reina. Então havia uma promessa no coração de Davi, né, para gerar um filho que iria reinar, e Davi então ficava tentando começar a cumprir essa promessa com qualquer mulher, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Chama-se ansiedades. Eu quero chegar lá, eu quero alcançar. Se ele pode, eu também posso. Se ele conseguiu, eu também consigo. Se ela, sabe? E isso vai fazendo que a gente tenha coisas fora da promessa. E Eucana tinha então a esposa dele, Ana, que tinha uma promessa, mas existia uma outra mulher que Eucana tinha, que se chamava Penina, sabe? Então, tomando o exemplo aqui nessa manhã, que está lá escrito no livro de Gálatas, que o apóstolo Paulo usou o exemplo de Abraão com Sara, que era a mulher da promessa, e com Agar, que era escrava. Eu uso o mesmo exemplo aqui para te mostrar que outros homens passaram a mesma coisa. Eucana tinha Ana, e a palavra Ana, no hebraico, significa graça. Graça. Eucana era apaixonado por Ana. E aquela mulher era a mulher da promessa na vida dele. E o nome dela era Graça. A graça de Deus vai fazer todas as coisas. É pela graça, irmão. Não é pela força, é pela graça. Mas existia outra mulher que Eucana, pelo costume, pela cultura, acabou casando também. Mas ele gostava mais de Ana. Mas casou com a outra, porque a cultura, podia ter várias mulheres, deveria até o homem ter, certo? E a Penina, o nome Penina significava pedra. E ela foi uma pedrinha, né, no sapato de Ana, porque essa mulher era fértil e Ana não. Então essa mulher também fazia aquela birra com Ana, pois é. E a mulher todo ano, pum, filho novo, mulher era fértil. Então, tá, filho, estou grávida de novo, desculpa, Ana, né? A gente quer assim, fértil, a gente está grávida toda hora. E Ana por 28 anos, imagina, e peleia dentro de casa. Deus permite a graça, a promessa, mas também permitiu a pedrinha, né? Para que Eucana tivesse a habilidade de conduzir tanto a natureza espiritual que ele tem, quanto a natureza carnal, que o leva a cumprir os seus desejos. Outro exemplo na Bíblia, interessante disso, né? Graças a Deus hoje isso não tem que acontecer conosco, né? Porém às vezes acontece, né? A pessoa ir gerando essas coisas, né?
mas foi Jacó. Você lembra de Jacó? Jacó teve uma história de romance muito linda, porque Jacó, ele viu Raquel e ele foi amor à primeira vista, até porque Raquel, diz a Bíblia, era muito bonita e a irmã dela não era tanto. Engraçado que ele, a primeira vista foi com a bonita, né? A outra ele não teve a primeira vista. Mas ele se apaixonou desde o instante que ele a viu. E a Bíblia diz que ele então não tinha o dote para dar. Ele chegou lá fugido, não tinha nada. Ele vai falar com Labão, que é o pai das meninas, que era Raquel e Leia. Outras traduções dizem Lia, mas Raquel e Leia. Ele então se apaixona por Raquel, que era a irmã mais nova, e ele diz: eu não tenho dote para dar, o que eu faço? Labão falou: não tem problema, vamos combinar alguma coisa, que você trabalha para mim de graça por 7 anos. E Jacó falou: beleza, já estou trabalhando, o que tem para fazer aí? Vamos lá, estou aí, né? E ali então a Bíblia diz que aqueles 7 anos passou como se fossem dias, de tanto que ele a amava. Então Raquel era a mulher da promessa para ele. E a palavra Raquel significa no hebraico ovelha, né? Então quer dizer que aquela ali era a ovelhinha dele, né? Na qual Deus deu para ele, que ele tinha que cuidar, que ele tinha que amar, que ele tinha, né, que tratar com ela. Então ele entendeu, havia uma promessa, uma conexão ali, dali ia sair os filhos dele. Por isso que Raquel era o que, irmãos? Estéril. Né? Por isso que quando ele teve o filho, o primeiro filho que ele teve de Raquel, sabe qual foi? José. E José é vendido pelos irmãos. Os irmãos dizem que José morreu. Imagina a dor desse homem, que o filho daquela estéril, finalmente, depois dele ter tido já 10 filhos, José era o 11º filho. Os outros 9 filhos, 10 filhos eram da outra esposa, da irmã de Leia, e ele teve o filho então com aquela mulher da promessa. Bom, esse filho é o filho da promessa, meu Deus do céu. E o filho então é dito que morreu. E aí Jacó nunca mais recuperou. Aí depois ele teve um outro filho com essa mulher, que foi Benjamim, que foi o 12º filho. E o que aconteceu com Benjamim? Quando os irmãos foram visitar José, você lembra? No Egito, e José põe umas taças de ouro no meio do trigo ali, e eles levam, e aí eles veem que tem algo ali a mais, eles não vão devolver. Ele vai dizer que nós roubamos, que eles não reconheceram José. José pegou e disse assim: deixem-me aqui Benjamim então. Ele falou: está louco, José, se nós deixar Benjamim aqui, o pai vai morrer. Porque o outro filho dele, porque eles não sabiam que era José que eles estavam falando, o outro filho dele já quase morreu com a vida dele. Benjamim é o 2º filho da nossa mãe, estéril. Você quer acabar com o nosso pai, né? E José, né, disse: não, deixa aqui preso. Se vocês não voltarem e não disserem aqui o pai para vir buscar, que queria ver o pai dele, eu não vou liberar de Benjamim. Aí Jacó, quando soube, ficou doido, né? Aguentou. Falou: o que aconteceu? Não, agora só faltava essa, né? E foi então e voltou e foi ver. E aí José então manifesta quem ele é. Você vê o que é a promessa, né? Esperar na promessa tem sofrimento, tem espera, tem expectativa, tem que crer. Então tanto Jacó teve que crer, né? Porque depois José estava vivo, quanto José teve que crer que todo aquele processo que ele passou na vida dele. Então, o que aconteceu aqui com Jacó? Voltando, né? Jacó, apaixonado por Raquel, passa os 7 anos, no dia do casamento, casa com aquela mulher, estava de véu. Quando ele acorda no outro dia, ele vê que não é Raquel, que é Leia. Então aquela ovelhinha dele, Raquel, né? Agora é Leia. Sabe o que significa o nome Leia? O nome Leia no hebraico significa impaciente, ofendida, cansada. E ali começou o atrito das duas de novo, né? Quer dizer, Jacó tendo que administrar a promessa, o amor, a paixão dele, a vontade de cumprir as coisas de Deus na vida dele, com a natureza dele, impaciente, desobediente, cansada. E uma natureza sempre vai ferir a outra natureza. Porque essas mulheres, né, que são símbolos, na verdade, dessas duas naturezas, né, a natureza espiritual, a natureza de Deus, que é aquele que Ele quer que você case com ela, que você esteja 100% envolvido com essa natureza,
a gente sempre acaba casando também com a natureza carnal, humana. A Bíblia diz assim: ensina teu filho no caminho que ele deve andar e ele jamais vai se desviar dele. Não é, irmãos? Amém? Então algumas pessoas interpretam assim: não, meu filho, esse aqui é o caminho que você deve andar. A mãe, o pai fez assim, você vai fazer assim e tal. Só que a Bíblia não fala sobre isso. Esse caminho que a Bíblia fala que você deve ensinar o seu filho a andar é o caminho que Deus tem para ele, que pode ser bem diferente do seu caminho. Então o que Deus está falando, na verdade, é que você, pai e mãe, tem que descobrir diante de Deus quais são as promessas que Deus tem para o teu filho, entender o plano de Deus para a vida dele e criar o teu filho conforme Deus tem promessa para ele. E aí a nossa natureza carnal, humana, não quer se incomodar com essas coisas. Então nós criamos nosso filho conforme nós gostamos. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu queria tocar violão, e eu queria aprender a tocar violão, era um dom que já estava manifestando na minha vida, mas meu pai teve uma experiência muito ruim, porque meu pai se criou num ambiente assim, né, de ver os boêmios da noite, tomando, bebendo, e nos bares, não trabalhavam, só queriam tocar violão, né? Então quando eu quis tocar violão, eu falei: não, eu quero um violão. Meu pai disse: não, violão é coisa de malandro, não vai tocar violão coisa nenhuma, vou te dar violão não. Me bota. E eu comecei a dar um jeito para aquilo, né? Tentar conseguir um emprestado aqui, uma coisa ali, compramos um e tal, mas o pai sempre resistindo, nunca quis me botar numa aula. Quando eu saí de casa, né, aos 16 anos, eu não saí, fui trabalhar, né? Tinha me formado já, me fiz sul, e fui para trabalhar em Santa Catarina com 16 anos. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar numa aula de violão. Ele estava em mim isso. Ele não leu esse caminho na minha vida, você entende? Porque pela experiência que ele teve, ele me criou de acordo com os caminhos dele. E aí você se desvia. Ele vai dizer aí, claro, tá tocando essa porcaria de violão que eu te falei para não tocar. Pois é, mas esse é o meu caminho. E claro, alguns acabam até pela resistência que há, fazendo a coisa errada. Mas aquele era o meu caminho, e ele não leu esse caminho na minha vida. Por isso que a paternidade é o que se baseia todo esse movimento que Deus está fazendo, e o avivamento. Porque a paternidade, a gente teve experiências erradas com a paternidade, que foi a violência, a falta de amor, muitas vezes, o pai que abandona. Então a gente fala em paternidade hoje, para nós soa, né, meio esquisito. Autoritarismo. Mas a paternidade hoje que Deus coloca através da palavra dele, através da vida de pessoas que conseguem ler o caminho que Deus tem para ti, e te solta uma palavra, te solta um incentivo, uma motivação, né, naquilo que Deus tem para ti, te conduzem de volta para um caminho que talvez você diz: pois é, mas isso não tem nada a ver comigo. Não tem a ver com a tua natureza carnal que você foi criado, mas tem a ver com o desenho espiritual que Deus tem para ti. E tem pessoas que são leitoras desses desenhos. Os pais espirituais, eles conseguem ler o desenho na vida dos filhos espirituais e dizer: não, Deus tem algo para a tua vida. Esse dia eu estava vendo o Júnior tocar guitarra, e o Júnior sempre foi baterista, né? E quando ele estava na igreja, nós estávamos sem guitarrista, eu olhei para ele e falei: cara, tu vai ser guitarrista? Ele falou: mas eu nem tenho guitarra. Eu falei: pois tu vai ter. Eu falei: olha, é o dom que está em ti, você pode tocar qualquer instrumento, mas hoje Deus quer te usar nisso. E aí esse dia eu estava olhando aqui para ele, tocando guitarra, eu falei: nunca mais largou a guitarra, né? Porque ele toca bateria, ele toca teclado, ele toca um monte de coisa. Mas é interessante. Agora Deus pode usar ele numa temporada, mas foi uma palavra de uma paternidade na vida dele que o conduziu. E claro, a paternidade se compromete com a palavra que ela solta, né? Porque quem não se compromete com a palavra que solta não tem paternidade. Você entende? O pai põe o filho na escola, paga a escola, leva para a escola, busca da escola. Então eu lembro que a primeira guitarra eu ajudei ele a comprar. Depois ele quis comprar uma guitarra melhor, eu comprei a guitarra dele. Falei: não, daqui, você está sem, eu compro essa guitarra de ti, então. Tu vai lá, pega o dinheiro e compra outra. E assim ele foi. Quer dizer, a paternidade tem que se comprometer com a palavra que libera, né? Senão é fácil você sair soltando palavra por aí. Se cumprir, cumpriu. Se não cumprir, foi você que é carnal. Eu soltei a palavra e saí andando. Não. Você é profeta, você vai comprometer com a palavra que você vai ficar monitorando. Você vai, se não foi de Deus, você vai pedir perdão. Ó, perdoa, eu me empolguei com essa palavra aí, soltei palavra que não devia. Então, ensina teu filho no caminho que ele deve andar, tem a ver com descobrir qual é o caminho que Deus tem para ele, os desenhos de Deus. Deus vai ter que abrir os desenhos, né? O povo judeu tem muito disso, sabe, irmãos? Diz que
É tão bênção para ele ter filhos, que quando uma mulher fica grávida, eles já oram para que sejam gêmeos, porque já tem 2 filhos de uma vez só, para ter mais 2 depois, para ter mais 4, porque a Bíblia fala que bem-aventurado o homem que, né, que tem filhos, que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então os judeus, eles entendem que é assim. O povo oriental é assim, vê se você entende, porque a estratégia deles de tomar até uma cidade, um país, é isso. Você não viu esse dia uma reportagem que dizia, né, não vou nem citar aqui para não, né, de uma nação que dizia: casem com as brasileiras, façam filhos nelas, porque os nossos filhos, eles vão tomar conta dessas cidades, entendeu? Era uma religião aí. Eu não vou citar porque, né, tem pessoas boas e pessoas ruins, mas eles diziam: vamos entrar no Brasil, nós vamos fazer filhos das brasileiras, porque são mulheres que não escolhem da onde vem o marido. Pode ser árabe, pode ser judeu, pode ser, não interessa, né? Tudo miscigenado. Então eles falam: façam, porque aí a pessoa, esses filhos, nós vamos ensinar eles no nosso caminho, e eles vão tomando conta da sociedade, vão abrindo empresas, quando passar 1, 2, 3 gerações, nós somos dono de tudo. E tem cidades que você sabe que não é o povo dali que é dono. Tem cidade com Jaguarão, por exemplo, você sabe que é que domina, que é que dono de loja, sabe? Pelotas também tem muito disso. Vão controlando o comércio, sabe? Com maldade ou sem maldade, com intenção ou sem intenção. Às vezes o povo da terra não toma a sua terra, passa a ser escravo daquela terra e tem que trabalhar para outros. Então, nessa manhã eu quero lembrar você disso, sabe? Talvez tenham coisas que você tenha gerado na carne. E você vai ter que falar com Deus, que nem Abraão fez: o que eu faço agora, Senhor? Sara quer mandar a criança embora. E Deus falou: deixa eu mandar embora. Tem coisas que Deus vai dizer para você: deixa aí. Deixa aí, porque você não vai sustentar isso. Nem eu vou sustentar, não tenho parte com isso. Vou abençoar de outra forma. Não está perdido. Esse carro não é o que eu tinha para ti. Você agora está cheio de dívida aí, mas vai lá negociar. Não vai ficar com esse carro. Negocia que eu vou dar outro para ti. Eu vou te abençoar. Porque Deus falou para Abraão: eu vou te abençoar. Esse menino não vai se perder, sabe? Vai lá, vende o carro para o irmão lá. Ou não, Deus vai dizer para você: não, tá, fica com o carro. Uma vez eu tive uma situação dessa, né? Eu tinha um sonho que eu queria ter uma moto, mas aí surgiu um carro, eu comprei. E aí depois que eu comprei, eu falei: agora eu não vou conseguir ter a moto. Aí eu fui orar a Deus, eu falei: Deus, eu acho que eu fiz bobagem. Eu falei: e agora? Agora vai pesar a mão sobre mim, eu não vou conseguir pagar esse carro, vou ficar endividado. O que eu faço, Senhor? O Senhor falou: não, eu vou te abençoar, meu filho. Fica com o carro, só que a moto, esquece, por enquanto. Entendeu? Você não vai cumprir o sonho da moto. Você vai abrir mão de um sonho pelo um ato que você fez de pressa, né? Você entende? As coisas assim que Deus vai falando conosco, né? Nas pequenas coisas, sabe? Então tem pessoas que às vezes dizem assim: eu acho que esse casamento aqui, né? Isso não é pouca gente, é muita gente que pensa assim. Depois que casou é fácil pensar assim, né? Essa mulher não era a mulher de Deus. Agora que eu cheguei a essa conclusão, errei. Agora é fácil, né? Pastor, o senhor pregou e eu hoje na pregação eu vi que eu casei errado mesmo. Eu casei com Agar. Não casei com... Eu gostava de outra. Ou eu gostava de outro. Não, esquece. Né? Agora você permanece. Não vai mandar embora não. Fica firme. Deus vai cumprir. Deus é bom. Você tem que lembrar disso. Deus é bom. Mas você vai ter que tomar unção de Jacó sobre a tua vida e ter paciência para lidar com Leia, que era impaciente, desobediente. Você vai ter que ter paciência, porque você estabeleceu uma aliança, e aí é diferente de comprar um carro, que é um contrato que você rasga. Você estabeleceu uma aliança, e aí a aliança, Deus não vai romper uma aliança, porque Deus é um Deus de aliança. A Bíblia diz que Deus é fiel, ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel. Então Ele permanece fiel. Por isso que a gente pega os jovens e avisa tanto para tomar cuidado, né? Diz que curso de noivos é para tentar desmanchar aquele casamento, né? Curso de noivo você tem que explicar. Se a mãe
ele é filho único. Se a mãe dele tiver um AVC, você vai cuidar da mãe dele? Ah, eu não vou cuidar. Então não casa com esse homem. Sabe? A gente tem que avisar, porque, né, a cegueira que está na cara, que vai dar aquilo ali, né? Mas a cegueira não deixa. É ou não é verdade? Então continua, a gente fica alertando, né? Você tem certeza? Já fez exame médico? Ó, ele é hipertenso, sabe que um dia dá um treco nele, fica, vai casar? Vou. Então já sabe. Porque depois, 10 anos depois, vem para o pastor. Pastor, esse homem agora não pode trabalhar mais, o que eu faço? Eu te avisei. Você casou agora, né? Vamos lá. Vamos administrar isso tudo. Então, não vale, tá, irmãos? Para essas coisas não vale, entendeu? Mas para outras coisas, tantas coisas que nós geramos na carne, nós verdadeiramente temos que colocar diante do Senhor a nossa vida, para poder ter, não dividir a nossa força. Então nessa manhã, eu quero que você avalie isso na tua vida. Primeiro ponto, então, resumindo a palavra de hoje, eu devo confiar na promessa. Você precisa lembrar as promessas que Deus fez na tua vida, e se você as perdeu, você não lembra, você não sabe, não sei, você vai começar a ficar atento àquela palavra profética que Deus solta na tua vida. Essa igreja é uma igreja profética, todos profetizamos, alguns são profetas de ofício, de ministério, e outros profetizam porque estão no meio de profetas, porque é a linguagem de filhos, e você vai começar a discernir, não, isso é promessa para a minha vida, preciso cumprir, ainda que tudo diga que não, sabe? Porque Deus faz da estéril mãe de filhos. Não, Deus tem promessa para mim, eu não tenho filhos. Vai ter. Tem um pastor que está andando conosco, e toda vez que a gente vai para o retiro de pastores, agora ele estava lá no encontro com Deus, ele sempre recebe uma palavra profética, seja de quem for, que ele vai ter um filho e a esposa dele não pode ter filhos. Eles vêm, ele fala assim, já fazem 12 anos que eu venho orando, eu já fiz tudo, já ungi o ventre dela, já orei, já derramei óleo, 12 anos eu venho orando. E agora começou as palavras proféticas. Ele já tinha até desistido, já tinha pensado talvez em adotar uma criança e tal. Aí agora, toda vez que chega alguém de fora, que não conhece ele, dá uma promessa, Deus vai cumprir na tua vida esse ano, sabe? Então Deus está ativando nele a promessa novamente, acendendo a chama no coração dele, você está entendendo? Então eu não sei que caminho você tomou, talvez você está num caminho que não tem mais como cumprir aquilo que Deus tinha prometido. Então eu quero dizer para você que, primeiro, fique firme na promessa, permaneça na promessa que Deus tem para ti, né? O solteiro, né, ontem até estava um jovem me dizendo, eu não sei se eu vou casar porque eu quero ser missionário e tal. Eu falei, olha, meu filho, se Deus não tem promessa para ti, a regra é que todos vão ter família, todos vão viver em família. Deus criou o ser humano para estar em família, todos vão viver em família. Então não te apressa, espera, calma, fica tranquilo, desfruta, pratica esporte, vai correr, vai brincar. Não, eu quero achar alguém, sabe? Fica tranquilo, descansa o teu coração, ninguém vai ficar só. Deus tem promessa para todo mundo, pastor, mas eu perdi a minha família. Não te preocupa, ninguém vai ficar só. A promessa para Deus. Viu Deus que o homem estava só, e Deus é um provedor, né? Ah, mas eu fiz umas burradas no meu passado. Não importa as burradas que você fez no passado. Se você crê que Deus pode curar uma enfermidade, se você crê que Deus pode levantar um morto, irmãos, Deus pode fazer aquele que é solitário viver em família, não importa o que você tenha feito. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu sei que a gente faz besteira, faz burrada, tem gente que faz muita besteira, se aventura demais e depois se vê sozinho. Confie em Deus. Se você confiar, se você ficar na promessa, Deus esquece, Ele apaga o passado. Ou Ele restaura, ou Ele apaga o passado e te dá uma vida nova. Não importa qual seja a circunstância, Deus, Ele é bom. Agora a tua fé vai determinar o teu alcance. Porque a religião mata, a religião acabou minha vida, acabou minha esperança, mas você tem que lembrar que Jesus foi crucificado de braços abertos, e não existe pecadinho, nem pecadão, não existe buraco,
na estrada, que possa ter destruído os teus sonhos. Deus é um Deus de sonhos, de realizar sonhos. Só que muitas vezes, sabe o que acontece que Deus faz? Ele começa a matar os nossos sonhos, para que você comece a sonhar os sonhos dele, irmãos. Porque os sonhos dele são sonhos de promessa, e vão te fazer bem. Só que quando eu chego para Jesus, eu chego tão cheio de sonhos, sabe? Eu sempre fui muito sonhador, o apóstolo Marcos também, né? Por isso que dá umas doideiras aí, vai fazendo coisas gigantes. Mas chega uma hora na nossa vida que Deus tem que desmanchar os nossos sonhos, porque senão a gente vai, sabe, sempre aumentando e sonhando com, né, sei lá, coisas que a gente não vai desfrutar, que pelo contrário vão nos dar trabalho. Quando você tiver uma casa de praia, foi o sonho ter uma casa de praia, e um dia se dão conta assim, meu Deus, essa casa de praia, eu acabo nem conseguindo ir lá, isso virou só em prejuízo para mim, né? Chega no verão, vai todo mundo para lá, menos eu, né? E acaba não desfrutando daquilo. Aí não, vou ter que vender, não desfrutei daquilo. Mas são sonhos que nós temos, alguns sonhos que até a gente copia de outras pessoas, mas não é o que Deus tem para nós. Então sim, muitas vezes Deus frustra os nossos sonhos, e muitas vezes não. Muitas vezes Ele pega o nosso sonho e realiza. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Mas tem vezes que Deus quer um nível de compromisso, em que você sonha os sonhos que Ele tem para ti. As promessas que Ele tem para ti tem que fazer parte dos teus sonhos. E se você tem sonho de ser pai de multidões, mãe de multidões, Deus vai prover essas multidões, vai fazer com que você não habite só, você habite em família. Então ore por isso, entenda isso e comece a esperar em Deus e gerar isso no Espírito, que nem Ana fez, né? No seu coração, e fez os seus votos com Deus. Porém Deus vai colocar, né, também Penina no teu caminho, a Leia no teu caminho, vai colocar a Agar no teu caminho, e cabe em você saber se você vai ou não se deitar com ela, se você vai ou não gerar filhos também dessa forma na tua vida, né? Então você começa a ver às vezes pessoas que estão nesses processos, você entende? Algumas gerando os filhos na carne, gerando coisas na carne, outras tendo que mandar coisas embora, que geraram na carne, certo? E outras gerando coisas no espírito. E muitas vezes nós vemos esses processos na vida de pessoas e nós achamos que é o fim, achamos que ela está em pecado. Não, lá como é que está a vida dessa pessoa? Mas Deus não está olhando com esses olhos, porque Deus é bom, porque Deus nos ama, e Ele mesmo permite que você tenha na tua vida essas duas naturezas. E aí a grande habilidade de Jacó, de lidar com essas duas mulheres, de confortar o coração de uma, e de lidar com a outra, sabe? É quando você consegue lidar com essas duas naturezas, porque Deus não vai exterminar a tua natureza carnal. Deus não vai te exterminar. Você não vai matar a tua carne a ponto dela não existir mais, mas ela vai ficar tão abençoada que até a tua carne vai te ajudar a cumprir os planos de Deus. Se você é uma pessoa aventureira, você gosta de sair, gosta de passear, Deus vai usar essa tua natureza, desde que não seja para o pecado. Se você gosta de ficar mais quieto, mais introspectivo, Deus vai usar essa tua natureza, talvez para você escrever alguns livros, para você meditar mais na palavra de Deus, talvez para você, mas você tem que curtir quem você é e a tua natureza carnal, porque se você começa a não curtir, tem gente que se dá por espiritual e não visita ninguém, não conversa com ninguém, não escreve livro nenhum, entra em depressão, porque não curte quem ela é. Então matar a carne não é matar a minha vida, quem eu sou. Deus nos criou para que nós tenhamos felicidade. E a felicidade, eu posso estar errado, mas a felicidade da nossa vida, ela não é uma coisa, uma coisa é ser feliz, e a outra coisa é estar feliz. Você pode estar aí com um machucado no teu pé, na tua perna, e você veio no culto hoje, você é uma pessoa feliz, mas hoje você não está feliz. Então tem pessoas que confundem isso, e qualquer coisa que cause infelicidade, ela toma como algo que ela tem que descartar na vida dela. Então tem muitas vezes que os filhos, eles nos dão grande infelicidade, e muito trabalho, e nos tiram a energia, e nos cansam, e nem por isso
eles não prestam. Então eu posso ser feliz por ter filhos, mas não estar feliz naquele momento, porque eu tenho uma demanda que eu não estou conseguindo dar conta de atenção e de cuidado com eles. Então isso não exclui eles da minha vida. Então temos que ter cuidado com as nossas atitudes, quando a gente começa a excluir as coisas da nossa vida, em busca da felicidade. Então para eu ser feliz eu tenho que eliminar todo o mundo da minha volta, e tomar só aquilo que me interessa. Isso aí é carnal, e isso vai cair por terra também. Vai ser um ciclo na minha vida de dificuldade. Então nessa manhã eu quero que você entenda que você recebeu uma natureza carnal, um corpo físico, né? Que você recebeu habilidades e dons físicos, que você pode usá-los. O jovem pode usar a beleza dele para conquistar pessoas e entrar na vida carnal, mas você precisa colocar debaixo do governo do Espírito o que Deus te deu. E eu vejo que nós estamos entrando nessa temporada em que Deus vai arrumando a nossa vida. Então aquele cântico que fala que quando eu perco é que eu ganho, você entende? Esse cântico significa que quando eu perco as coisas da carne, eu ganho as coisas do Espírito. Então o perder não significa derrota na vida do cristão. O perder significa, sabe, quando Jonas estava no navio e o pessoal começou a jogar as coisas fora do navio, o peso, e aí Jonas falou: tá, não adianta, sou eu mesmo, joga eu para fora, né? Então tem vezes que Deus começa primeiro a jogar os pesos fora da tua vida, sabe, coisas que você gerou, situações que você teve, pessoas que você magoou, você vai ter que pedir perdão. Deus vai tirando esses pesos da tua vida, e aí pode chegar até num momento em que Deus vai ter que tratar com você mesmo, que você, então está na hora de ir para a barriga do peixe e ser tratado lá no mais profundo, no mais escondido. E aí quando está tudo pronto, Deus te vomita lá na praia de novo e te põe dentro do propósito dele. Só que você não tem mais peso nenhum na tua vida, você está tratado, você já foi até o inferno, você já entendeu como é que funciona a coisa, e você agora vai de novo para uma nova etapa da tua vida. E é assim que Deus tem feito com a sua igreja, é assim que Deus tem feito com a sua família, é assim que Deus tem feito com os seus bens materiais. E outros já passaram por esse processo e estão colhendo, e estão adquirindo novamente, e estão indo de novo para uma nova etapa. E aí eu digo nessa manhã, cuidado, para que você agora comece a gerar então em cima da promessa que Deus tem para ti. E se você não tem uma promessa clara para uma nova etapa, você vai começar a ler a Bíblia, ouvir a palavra, se conectar com as coisas de Deus, porque as promessas vão começar a ser reveladas nesse tempo em nome de Jesus. Amém, igreja? Você entendeu? Você entendeu esses casamentos aí com essas naturezas que Deus permitiu para que nós viéssemos enxergar essas coisas? Pois essa manhã eu não quero que você olhe para a vida de Jacó, se ele deveria ter casado ou não, se Abraão deveria ou não ter tido esse filho com Agar. Não, olha para a tua vida nessa manhã e vê o que você tem gerado, o que você tem feito, o que você tem forçado pessoas a fazer, né? Porque você tem manias, jeitos, você não gosta assim, e os filhos têm que se submeter, e o marido tem que se submeter. Chama-se controle, manipulação. Isso pode fazer bem para você, mas não faz bem para ninguém que está ao redor, né? Você quer ter as coisas, priva todo mundo talvez de ter aquilo, não quer realizar esse sonho. Nós vamos em nome de Jesus, antes de gerar filhos, Ismaéis, filhos fora da bênção de Deus, casamentos fora da visão de Deus, nós vamos começar a falar com Deus e parar de semear essas sementes que vão dar uma colheita penosa depois. Fique em pé nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse lugar, porque isso só Deus pode te mostrar. E aquilo que você não enxerga hoje, talvez hoje à tarde, talvez amanhã, talvez na tua próxima decisão, você vai dizer: não, espera, eu vou ter que orar primeiro. Quero lembrar você que negócio da China é para chinês. Às vezes a pessoa te oferece algo que parece ser muito bom, é negócio da China, você tem que pegar. Você vai dizer: eu não sou chinês, eu vou orar e vou ver se é isso que Deus tem para mim. Nem todo aquele que aparece no teu caminho é de Deus para ti, ou pode ser até por um momento, porque Agar tinha que conviver ali, mas Abraão não podia se apaixonar por Agar, não era a mulher da promessa dele. Tem muitas coisas que nos apaixonam, tem muitas coisas que nos atraem,
Tem muitas coisas que nós largaríamos tudo para poder estar ali, naquele lugar, naquela cidade. Às vezes tem pessoas que dizem para mim: pastor, eu vou para Santa Catarina, lá dá dinheiro, vou para Caxias do Sul. Eu digo: o quê? Vou em busca de dinheiro, de oportunidade. Eu falei: você não orou? Vai mudar de uma cidade inteira para outra, dessa forma? Deus te mostrou? Então enquanto Deus não te mostrar, não se mova, por favor, porque daqui a 5 anos você vai ter que voltar para cá, quebrado, sem nada, para recomeçar em Pelotas. Eu falei: por favor, seja firme com Deus, não te desespera. A tribulação, ela pode durar alguns dias, mas não vai durar para sempre, porque Deus não quer nos matar, Deus quer nos aperfeiçoar. E o metal vai para o fogo por um tempo, mas se deixar passar, ele trinca. Deus não vai deixar a tribulação passar na tua vida, porque Ele sabe que vai quebrar você, vai machucar demais você. A tua tribulação não pode virar o teu trauma. A tua tribulação tem que virar a glória de Deus na tua vida. Havia um jovem cego, os discípulos perguntaram ao Senhor por que ele nasceu assim. Os pais deles pecaram. Ele falou: não, ele nasceu assim para manifestar a minha glória. Então está na hora de eu curar ele agora da cegueira dele. Ele vai enxergar, ele vai glorificar o nome do Senhor, porque daqui para frente já não quero mais ele cego, não quero mais ele nesse estado. Jó ficou 9 meses atribulado, mas depois de 9 meses Deus mesmo vem pessoalmente falar com Jó e liberta Jó daquela tribulação e dá para Jó tudo em dobro. Eu não sei quanto tempo demorou Jó para ter tudo em dobro, também não foi num piscar de olhos, porém Deus veio para salvar ele daquela tribulação. Meu irmão, quero te avisar que está chegando a tua hora. Teu ciclo está se cumprindo. Talvez dure 9 meses, talvez dure 10 dias, talvez dure uma semana, talvez dure só um dia, uma ameaça, um medo de perder tudo, e no outro dia o sol volta a brilhar. Mas esse é um tempo em que Deus vai te ensinar a gerar coisas no Espírito, vai ensinar você a levar as pessoas que te cercam, filho, marido, esposa, no caminho deles para o Senhor, e não no teu caminho de manipulação e controle, do que você gosta, das suas manias. Abre mão, irmão, disso. A igreja não gosta de ser manipulada, a igreja não gosta de ser controlada, os filhos não gostam de ser controlados. Andar com pessoas cheias de manias nos cansa. Nunca essas pessoas estão satisfeitas com nada. Você tem que pisar em ovos o tempo todo, você cansa de agradar os outros. Então não seja assim. Case com a livre. Sara era livre, não era escrava. Deus quer que você case com pessoas livres, quer que você tenha filhos livres, e que você tenha liberdade na igreja, na tua família. Mas tenha a sabedoria de Jacó nessa manhã, tenha a sabedoria de Eucana, de lidar com as duas situações. Tenha a sabedoria de Abraão, de perguntar para Deus: Senhor, o que eu faço agora? Pai, nessa manhã, Deus, eu venho orar. Tem pessoas tão especiais aqui nesse lugar, Senhor. Pai, cada um que Tu despertou para estar aqui, Senhor, nesse culto hoje de manhã, onde nós viemos aqui para Te adorar, viemos aqui para estar contigo, Senhor. Viemos aqui, Senhor, sem saber o que ia ser pregado. Por isso, Senhor, é um povo obediente, é um povo submisso, Senhor, porque não precisa saber antecipadamente, escolher se eu quero ouvir, se eu não quero ouvir, Senhor. Então eu vejo corações abertos aqui nessa manhã, Pai, mas eu também vejo corações que estão, Senhor Deus e Pai, em processamento, em processos, em tribulações, Senhor, em dificuldades, talvez cuidando daquilo que gerou no passado, talvez, Senhor, decepcionado consigo mesmo, Senhor, com a situação da sua vida, Senhor, talvez crendo numa promessa de prosperidade que não tem chegado, Senhor, crendo numa promessa de paz na sua casa que não tem chegado. Mas hoje aqui, Senhor, nós vamos tomar essa unção de Abraão, Senhor, essa unção de Sara, Senhor, saber que estamos no lugar certo, no tempo certo, Senhor, e vamos crer na promessa que independente daquilo, Senhor, que nós fizemos, Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu vais ajustar a nossa vida, vais ajustar a nossa família, Senhor. Ainda que tomamos caminhos errados, Pai, ainda que manipulamos ou controlamos,
Deus, permanecendo fiéis a Ti, Tu vais, Senhor Deus Pai, fazer o Teu milagre, no meio do impossível, no meio da crise, no meio, Senhor, da dificuldade. Tu nos levantarás, Senhor, Tu nos curarás, sarará a nossa terra. Tua palavra diz: aquele povo que se chama pelo meu nome, que se humilhar, orar, buscar minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei sua terra. Senhor, nós cremos, Senhor, que há uma cura para essa terra nesse tempo, Senhor, que o avivamento não vem sem cura, sem milagres, sem restauração de todas as coisas, sem que aquele que é solitário, Senhor, não volte a habitar em família. Pai, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra essa noite toda a religiosidade, Senhor, toda palavra maldita, Senhor. Deus Todo-Poderoso, essa manhã somos Teus filhos, e a Tua palavra diz: vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos. Que dirá eu, diz o Senhor. Deus é perfeito, Deus é perfeito, Deus sabe as tuas necessidades. Agora, quando você olhar para o teu WhatsApp, você vai começar a ver Deus nisso. Você vai começar a ver Deus, Deus vai falar contigo de determinadas formas. Quando você olhar para o teu Facebook, você vai dizer: Deus falou comigo. Quando você olhar para uma pessoa, quando você olhar para uma situação difícil, você vai dizer: ó, Deus está ali. Porque esse é um tempo que Deus nos envolve em cordas de amor. Esse é um tempo que Deus está nos atando através do seu amor. Pode ser um tempo de lágrimas, pode ser um tempo de choro, pode ser um tempo de buscar uma promessa que já está perdida. Mas esse é o tempo que Deus tem dado. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus tem mais para a tua vida. Esse é um tempo especial de Deus. Esse é um tempo muito especial de Deus. É para você, Senhor meu Deus. Toma na sua mão na vida da tua filha, Senhor, esse tempo. O Senhor diz: tem uma promessa para ti que eu te entreguei. Cerca de 3 anos. A promessa de algo novo, todas as coisas seriam feitas novas, diz o Senhor. Te mantém firme, diz o Senhor dos Exércitos. Tenho visto teus caminhos, eu tenho visto por onde andas, diz o Senhor. E sobre ti não há condenação, diz o Senhor dos Exércitos. Porque aquilo que parece ser duro, aquilo que parece ser forte, parece ser pesado, diz o Senhor, pus em ti um som de alegria, para que sorrias na minha presença, para que saltes de alegria na minha presença, diz o Senhor, porque haverá restauração de todas as coisas, e aquilo que passou e trouxe ferida será curado, diz o Senhor. E eu erguerei para mim um altar novo, diz o Senhor dos Exércitos, através da tua vida. Tipo os olhos que veem, que enxergam, diz o Senhor, não deixa que tu vejas te põe em desânimo, porque se vês mais que os outros, diz o Senhor, sentes mais a dor que os outros, diz o Senhor, mas entenda que isso é um dom que é em ti, discernimento, diz o Senhor, de tua maturidade, para que vejas e não te tome por preocupação. Eu, Senhor, farei todas as coisas e trarei descanso nesse tempo. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Essa manhã o Senhor te disse: tu expressa a terra, diz o Senhor, te dei uma promessa nesse lugar. Diz o Senhor: não te tomes de fadiga, não te tomes, diz o Senhor, pelas cifras e pela preocupação do Senhor. Aquilo que tiver que fazer, eu farei. E te darei graça, diz o Senhor, e trarei a ti os bons negócios. Mas quanto a ti, cuida do que é meu, porque te trouxe para cá para que tu seja edificado, para que cresças, para que expandas, diz o Senhor. Ainda que não seja para sempre, mas te trarei edificação neste lugar. Forjarei em ti um novo homem, e dirás: essa terra me fez novo, renovou minhas forças. Porque terei pessoas na qual necessitarei que ministres e ouça as palavras da tua boca, diz o Senhor. Então descansa o teu coração, diz o Senhor dos Exércitos. Eu bem sei os planos que tenho para ti nesse lugar.
e nessa terra. É terra de conhecimento, é terra de crescimento, é terra de entendimento, onde os olhos se abrem e o mundo espiritual é revelado, diz o Senhor. E eu te escolhi, tu e tua casa, para que viessem todos juntos, diz o Senhor, para que a obra fosse feita de uma única vez e ninguém ficasse perdido para trás. Não temas, diz o Senhor, porque vou contigo. Oh Pai Santo, tu és um Deus de promessas, Senhor. Pai, tu és um Deus de promessas, Senhor. Pai, nessa manhã, Pai, permanecemos firmados na tua promessa, Senhor. Rei da glória, tu és o Rei da glória. Tem uma aliança contigo, diz o Senhor dos Exércitos, e uma aliança de vitória. Te dei força, vigor, te dei ânimo, diz o Senhor, porque tenho planos para ti, planos que serão planos de alegria, diz o Senhor. Farei com que a tua descendência seja e ministre na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Verás que não te condeno, diz o Senhor, porque diz o Senhor, tenho os meus pecados. O Senhor diz, não te condeno, mas o sangue de Jesus te purifica nessa manhã e faço nova todas as coisas. Diz o Senhor, fica firme, guardado, protegido, porque te tenho nos meus braços, diz o Senhor dos Exércitos. Porque te fiz quebrantado, te fiz contrito de coração, diz o Senhor. Não deixa que o teu coração se cauterize e se endureça, porque eu não olho para o homem segundo as suas obras, e nem me relaciono segundo o que ele é, mas segundo o que eu sou. O Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que ativa. E nessa manhã eu te ativo, te apresenta, diz o Senhor, porque te fiz soldado, te fiz valente, para teres vitória, para vencer. E assim será, diz o Senhor, nesse tempo. Ele tu és fiel, Senhor, tu és maravilhoso, Pai, tu és tremendo, Deus da glória. Tu não faltas, tu não falha, Deus. Pai, quem é como tu, Senhor? Pai, manifesta-te, Senhor. Deus, nessa manhã te exaltamos, Rei. Exaltamos, Rei. Aleluia. Vamos semear na presença do Senhor, tomando tua mão, tua oferta, teu dízimo, aquilo que o Senhor tem colocado voluntariamente no teu coração. Toma nas tuas mãos. Ana fez um voto com Deus. Depois de 28 anos de oração, o voto desatou a promessa. Vai ter dias na tua vida que você vai ter que fazer votos com Deus. Votos de dedicação, votos financeiros, votos de consagração, votos de jejum, votos de entrega. E o Senhor vai falar contigo essas coisas. Eu quero que você esteja aberto para essas coisas. Senhor, o que tu queres que eu comprometa na minha vida para desatar minhas promessas? E tem coisas que Deus vai te pedir. Deus vai te pedir da tua vida, e você vai entregar a Deus. Pai, eu quero abençoar agora, Senhor Deus, a vida de cada um, Senhor Deus, as finanças, Pai, as promessas, Senhor, de alguns que tu tens de levar para outras cidades, Senhor, as promessas que tu tens, Senhor, de abrir empresas, as promessas que tu tens, Senhor, de mudar de emprego, de subir de cargo, Senhor, de provisão financeira. Pai, eu abençoo, Pai, teu povo crescerá nessa cidade abundantemente, se multiplicará e tomará conta, Senhor Deus e Pai amado, de coisas importantes aqui, Senhor. Deus, tu tens assinalado pessoas que são fiéis em tudo, Senhor, e não retém aquilo que é necessário, Senhor, para esse tempo e para essa obra. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar e declarar, Senhor, poderoso nesse tempo, Senhor, e nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Pode sair do teu lugar, vem aqui à frente.
Coloca no altar do Senhor aquilo que você separou. Hoje um domingo abençoado. Nós temos culto hoje às 18 horas e culto às 20 horas. Semana passada estava assim, lindo de ver os 2 cultos cheios, lotados aqui na igreja, o das 18 e das 20, né? Deus está transbordando o cálice dele nesse lugar. E você então tem a oportunidade de vir aí estar. Hoje chega o pessoal do encontro, já vai estar aí nas 18, nas 20 horas. Nós vamos ouvir os testemunhos. Vai ser uma benção aí o que Deus tem feito. Então viemos do retiro de jovens semana passada, depois tivemos retiro de pastores, agora encontro de homens. Já fazem 12 dias que aquela lareira no sítio não se apaga, né? O fogo está queimando lá direto. E então agora nós vamos tomar uma folguinha e nos organizar, porque em setembro nós temos a escola profética intensiva. Está confirmado, o pessoal de Honduras vem para cá, sabe? A gente está meio assim, vendo como é que ia ser, não? Está confirmado. Então, no mês de setembro, você já te organiza, já começa a ver como é que você vai fazer. Já procura a secretaria ali, alguns irmãos, a Gabi, que está com... E já começa a acertar, irmão, porque vai ser algo tremendo aqui nessa cidade, o que Deus vai fazer nessa escola profética intensiva no mês de setembro, no EP. Amém? Deus te abençoe, então, um domingo abençoado para você. Até mais à noite quem vem. E uma semana de vitória para quem não vai poder vir à noite. Amém? Deus te abençoe.